Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria de zinco-ar está apresentado na figura. Então, aqui ele traz o esquema da bateria, né? Ele fala de um eletrodo poroso com a entrada de ar, oxigênio, né? E saindo, então, aqui um OH-, uma hidroxila. Aqui nós temos apenas uma membrana separadora, ela não vai influenciar a tratativa. Aqui nós temos, então, o eletrodo de zinco, e do zinco, né, o eletrodo de zinco, zinco metálico, eu tenho aqui na saída desta reação, que acontece na superfície, é isso que esta flecha indica, eu tenho a formação de um hidróxido de zinco. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é. Então, como a gente resolve essa questão? Primeira coisa, vamos relembrar, né, o que é um cátodo e o que é um ânodo. Então, o cátodo é o local da minha pilha que acontece o quê? O processo de redução. E no ânodo acontece o processo de oxidação. Então, para resolver essa questão, eu vou ter que identificar onde as espécies estão reduzindo e onde as espécies estão oxidando. E identificando isso, eu consigo saber onde é meu cátodo e meu ânodo e qual a espécie química formada. Como eu faço isso, né? Eu vou ter que olhar uma coisa que vocês gostam muito, que é o número de oxidação, o NOx. Lembrem que quando a gente fala do processo de redução, a gente fala daquela espécie em que o NOx diminui, né? Então, por exemplo, o NOx ele vai de 0 para -2, ou de +4 para, por exemplo, +2. Isso aqui o NOx está diminuindo, né? E a oxidação, então, ela acontece quando o NOx aumenta. Por exemplo, né, indo agora de 0 para +2, né? A espécie aqui perdeu 2 elétrons. Ela aumentou o NOx. Então, a primeira parte para a gente resolver a questão, a gente vai ter que identificar o NOx das espécies envolvidas. Nesse lado aqui eu tenho o oxigênio, o NOx do oxigênio é 0 e tenho o OH-. O NOx do oxigênio no OH- é -2. Então, a gente percebe que esse NOx foi de 0 para -2. E, portanto, esse aqui é um processo de diminuição de NOx e redução. Então, se isso aqui é uma redução do oxigênio, esse é o nosso cátodo. E, consequentemente, esse lado aqui é o nosso ânodo. E como eu posso perceber isso através do NOx, né? O eletrodo de zinco é formado por zinco metálico. Zinco metálico, o NOx do zinco, é 0. Na espécie que eu formo, na reação que acontece, então, naquele meio, né, próximo à superfície, eu tenho a formação dessa espécie aqui. Como eu calculo o NOx do zinco aqui, né? Daquele método que a gente viu na aula de NOx, né? O método do chiqueirinho. Hidrogênio é +1, só que eu tenho 4 hidrogênios, então, +4. O oxigênio é -2, só que eu tenho 4 oxigênios, então, -8. E o zinco é o que eu quero calcular, eu vou chamar ele de X, né? Então, eu vou ter -2, que é o NOx da espécie num todo, né? Ela não é neutra, ela é -2. E aqui, mais 4. Isso dá que o NOx do zinco aqui é +2, né? Então, aqui, o NOx do zinco é +2. Portanto, eu tive um aumento do NOx e, consequentemente, isso aqui é identificado como oxidação e, portanto, este é o ânodo. Ou seja, a espécie que eu formo no ânodo é esta espécie aqui. E assim está resolvida a questão de eletroquímica.